nosso objetivo aqui é estudar o circuito RL série na forma de onda senoidal, com a função senoidal. Porém, agora nós vamos trabalhar o regime transitório, né? O regime onde você fecha essa chave, né, e começa a ter o comportamento do circuito. Então, o que nós temos? Nós temos a função tensão, que é V máximo seno de ômega t mais um ângulo θ, que é essa função alternada senoidal. Essa chave inicialmente está aberta e eu tenho aqui o RL. Essa função é uma senoidal, né, uma senoide. E o nosso objetivo é analisar o comportamento dessa corrente no momento inicial do circuito, principalmente no momento inicial. Bom, então nós escrevemos V máximo seno de ômega t mais θ. O que é esse θ? É o ângulo correspondente ao ponto em que você fecha a chave. Então merece um pouquinho de atenção isso aqui. Observa que a tensão senoidal está variando o tempo todo. Então quando você liga uma chave, né, de um circuito, um motor, uma lâmpada, o que acontece? A tensão pode estar em qualquer ponto, a tensão da rede, né? Você pode ligar essa chave na hora que a tensão está no zero, mas pode ligar essa chave quando ela está num determinado ponto aqui, um ângulo, né, 45 graus, 180, 200 graus. Então, em qualquer ponto aqui você liga essa chave e vai acontecer o início, né, da corrente no circuito. Então, isso influencia no transitório. A equação vocês já conhecem. V máximo seno de ômega t mais esse ângulo θ igual a R mais L di dt. Equação diferencial de primeira ordem. E antes de chegar a apresentar a solução completa, vamos ver o seguinte. Esse circuito nós temos o valor da resistência R, representada aqui nesse triângulo, né, por esse lado do triângulo retângulo. Então, isso aqui é um triângulo retângulo. O valor da reatância indutiva XL, que é ômega vezes L, né, o ômega da rede, frequência angular vezes o L, e me fornece o XL. E a impedância Z. Então, a impedância Z é R ao quadrado mais XL ao quadrado, aqui do Teorema de Pitágoras. Impedância total desse circuito. Bom, esse ângulo φ, nesse triângulo, é o arco tangente de XL dividido por R. Né? A tangente é XL sobre R, então o φ é o arco tangente de XL sobre R. Bom, eu estou colocando isso aqui porque são as características do circuito que nos permitem avaliar o comportamento dele. A solução completa é essa equação grande aqui, já adaptada aos parâmetros de circuitos. Né? Essa solução você já tem lá em equação diferencial, eu vou só colocar o resultado final dela. Né? A corrente que vai circular, ela é dada pela exponencial de menos L sobre RT. L sobre R é a constante de tempo do circuito, então depende dos valores relativos de L e R. A variável t está aqui, então é um exponencial que multiplica essa primeira parte aqui, menos V máximo sobre Z, V máximo da tensão dividido pela impedância Z, seno de θ menos φ. Então, θ é o momento em que fecha a chave, né, o ângulo correspondente ao momento em que fecha a chave, e o ângulo φ é o ângulo do circuito, né, conforme nós já descrevemos aqui nesse triângulo. Então, essa primeira parte é o regime transitório. Observa que é o exponencial que tende a zero à medida que o tempo passa. Somado com a segunda parte. V máximo sobre Z. Então, nós, né, já temos V máximo, já temos a impedância. Seno de ômega t mais θ menos φ. Observa que isso aqui é uma função senoidal e é o regime permanente. Então, a solução completa é o regime transitório mais o regime permanente, lembrando que o transitório vai desaparecendo e depois de um certo tempo só fica o regime permanente. O circuito já estabilizou, digamos assim, já passou a fase transitória dele. Então, esse que é essa solução matemática
considerando que vocês já estudaram equação diferencial. O interessante é analisar agora essa curva, essas curvas aqui. Eu estou considerando para a nossa análise um circuito hipotético, né, valores de RL hipotético, mas um circuito muito indutivo, porque isso acaba levando a gente a entender um pouco o que está acontecendo aqui nessa figura. Então vamos lá. Na cor verde, eu tenho a tensão alternada senoidal da rede. Observa que é uma senoide, né? E eu estou supondo, para simplificar a nossa análise, que a chave foi fechada no início, quando a senoide estava no zero. No início dessa senoide aqui. A chave foi fechada nesse ponto aqui. Ó. Ok? Então, esse θ seria zero aqui. Então, seria zero aqui, aqui. Para essa análise, né? Que eu estou considerando. Muito bem. A corrente transitória é uma exponencial decrescente. Então, a exponencial vai caindo. Vamos, né, sem considerar valores, vamos considerar que ela vai encerrar nesse ponto aqui. Ok? Mais ou menos um pouquinho depois de 2π. Né? A senoide completa 2π, o período é aqui. Um pouquinho depois, a corrente, o componente transitório da corrente vai desaparecer. E a corrente completa seria uma senoide vermelha, que está desenhada aqui. Ó. Então, eu estou somando ponto a ponto a curva azul no transitório com a senoide vermelha e fornecendo essa curva preta aqui, que é a corrente resultante. Então, a corrente é o efeito transitório, que vai desaparecer depois de um tempo, mais a componente permanente, e aí vai me fornecer essa curva. Observa que vai ter uma deformação inicial dessa senoide. E depois que o transitório acaba, aí eu só tenho a corrente vermelha, né? Assim que o transitório desaparece, só tenho o componente permanente. A corrente, então, vai ser só o componente da corrente senoidal. No nosso exemplo aqui, é interessante você analisar o seguinte. Se o circuito é muito indutivo, a corrente, que é essa senoide vermelha que começa aqui, ela deve estar praticamente 90 graus atrasada em relação à tensão, que é a senoide verde. Vamos dizer que não chega a 90 graus, mas praticamente a 90 graus. Né? Então, a corrente está atrasada. O que não poderia acontecer é essa corrente já começar atrasada. Então, ela começa no zero, ela sofre um alongamento aqui, digamos, uma deformação da senoide em função do transitório, mas num certo tempo ela chega a ficar nessa posição de atraso correspondente ao ângulo φ. É claro que o ângulo φ aqui eu desenho qualquer um que eu fiz, né? Mas é interessante observar isso. Você observa isso, pode observar isso também analisando, zerando esse ângulo θ e observando esse ângulo φ aqui, né? Porque você vai ver essas componentes, a componente transitória e a componente vermelha da corrente permanente. Mas o interessante é que durante um certo tempo essa corrente tem essa forma que está na cor preta aqui, ó, bem deformada. Tá? Os valores aqui, estão repetindo, são hipotéticos, eu não trabalhei com nenhum valor pronto, mas eu estou querendo entender, mostrar como que o transitório acontece no início. Né? Então, esse é o característico do circuito RL, quando você fecha a chave e depois ele permanece aí no regime permanente, né, com a defasagem correspondente ao ângulo φ, né, do seu circuito. Esse ângulo aqui, ó, definido por esses parâmetros, né, R e XL. Bom, é isso que nós temos por hoje. O circuito transitório. É interessante se puder colocar alguns valores numéricos e esboçar também alguns pontos dessas curvas aqui, né? E verificar como que isso está comportando. Isso pode ser feito manualmente na calculadora, ponto a ponto, ou então um determinado programa, né? Um MATLAB ou coisa assim.